Você já se perguntou por que tudo é mais caro nesse país? Nos Estados Unidos, bastam apenas 21 dias de trabalho para comprar um simples iPhone 16. E já no Brasil, são 166 longos dias de trabalho. Isso considerando o salário mínimo dos dois países. Mas já vou te adiantando que a culpa não é do empresário malvadão que quer lucro a todo custo, mas sim de problemas muito maiores nesse país e através de um sistema que nos esmaga 24 horas por dia e que o governo tenta esconder de você a todo custo. De forma bem simples, é como se o governo cobrasse impostos apenas para você poder existir. Você paga imposto para poder comer, paga imposto para poder se vestir, paga imposto para comprar um simples celular, para morar e até mesmo para poder cagar. Você já deve estar pensando como você paga tantos impostos abusivos sem perceber. Já vou te adiantando que tudo que é possível ser consumido no Brasil, seja um produto ou serviço, é tributado. Através de um sistema oculto que te esmaga dia após dia, que o governo não quer que você saiba. Pois se pelo menos a maior parte da população soubesse disso, os políticos não teriam votos nas próximas eleições e nem sequer teriam o poder que possuem. Por exemplo, compre qualquer coisa no supermercado. Qualquer coisa mesmo, não importa o que seja. Se você pegar a notinha do supermercado que você simplesmente joga fora, não dando nenhum tipo de importância, se você observar bem lá no finalzinho da nota fiscal, lá vai estar escrito o quanto você pagou de imposto pelos produtos que você comprou. E são impostos ridiculamente abusivos que encarecem o produto para o consumidor final, que no caso é você. E transforma as coisas básicas nesse país, como arroz, feijão, óleo, e entre outros produtos básicos para nossa sobrevivência do dia a dia, em verdadeiros artigos de luxo. Mas a coisa ela não para por aí. Esses impostos da notinha fiscal é somente a ponta do iceberg desse sistema. Existem outros impostos cobrados nos nossos produtos e são tantos impostos que torna uma tarefa quase impossível calcular exatamente o quanto você paga de imposto. Por exemplo, vamos supor que você compre no supermercado uma coisa extremamente básica, um tomate. Aquele tomate já sofreu uma tributação direta de 16%. Ou seja, a partir daqui o seu tomate já ficou bem mais caro. Mas não para por aí. Lembra que eu disse que era uma tarefa quase impossível calcular o quanto de imposto foi pago? E que tudo que era possível ser consumível no Brasil, seja produto ou serviço, é tributado? Pois agora você vai ver como isso acontece na prática. A cadeia inteira de produção é tributada. Voltando ao exemplo do tomate, o tomate para ser produzido precisa de várias coisas. De um terreno para poder plantar, de sementes, fertilizantes, água, mão de obra. Só que o produtor, na hora de produzir, paga imposto na compra do terreno, ITBI. Paga imposto pelo uso do terreno, se for área rural, ITR, ou IPTU, se for área urbana. Paga imposto de ICMS na compra das sementes. Paga imposto sobre a água que vai utilizar. Pagou ICMS absurdo na hora de comprar fertilizante. Pagou INSS, FGTS, IRF sobre a mão de obra. E por fim, pagou ICMS, PIS, CONFINS, IRPJ, CCSL, ter vendido aqueles tomates. E por fim, todos esses custos vão ser repassados para a pessoa que vai comprar os tomates e vender no supermercado, encarecendo ainda mais o tomate. E no fim, essa mesma pessoa vai pagar imposto sobre a compra do tomate, o ICMS. Vai pagar imposto sobre a gasolina que vai ser utilizada para o transporte dos tomates, o ICMS, entre outros impostos. Vai pagar imposto sobre a mão de obra. Vai pagar imposto pela propriedade onde está o supermercado. Vai pagar imposto também sobre a venda. E no fim, encarecendo o produto para o cliente final, que é você. E você, no fim, o cliente final, vai pagar imposto sobre a compra. É só você olhar sua nota fiscal. E todos esses impostos contribuem para agravar um problema muito maior, a inflação. Se você não sabe o que é inflação, é o aumento generalizado dos preços. Ou seja, pegue, por exemplo, uma nota de R$ 100. Qual seria possível fazer uma imensa compra no supermercado para mais de um mês em 1994? Hoje em dia, qualquer coisinha que você compra no supermercado já deu R$ 100. Ou seja, seu dinheiro perdeu valor. De lá para cá, porque os preços aumentaram.
E por conta disso, se com R$ 100 você conseguiria comprar uma quantidade de produtos, hoje você vai precisar muito mais que R$ 100 para poder comprar a mesma quantidade de produtos. De uma forma bem simples e resumida, isso é inflação, embora seja um problema muito mais complexo. E com esse excesso de impostos, isso acaba virando um dos fatores que contribuem para que a inflação fique mais alta. Embora haja outros fatores, como a nossa péssima administração política, a corrupção, a ineficiência do governo, entre outras coisas que faz com que a inflação fique mais alta, isso no fim contribui com que os investidores percam a confiança na nossa moeda, culminando em um outro problema, o dólar alto. Basicamente, o dólar é a moeda dos Estados Unidos. E tudo que é comercializado lá fora, no mercado internacional, entre os países, é tudo em dólar. Porque os Estados Unidos são a maior economia do mundo e a maior potência militar do mundo. E todos os países tiveram que aderir ao Tratado de Bretton Woods em 1944, ao qual foi imposto a todos os países que usassem o dólar para comprar produtos e serviços uns dos outros. E com o dólar mais caro, acontece a seguinte situação. Um dólar mais alto acaba valendo mais que a nossa moeda. Imagine que um dólar para o estadunidense, ou seja, para aquela pessoa que mora nos Estados Unidos, seja um equivalente a R$ 1 para todos nós. Porém, pela nossa moeda valer menos, a gente acaba usando mais dinheiro para poder comprar um único dólar. Enquanto eu gravo isso, o dólar ali, chegou ali no seu nível mais alto da história, R$ 6. Hoje em dia está em 5,80, algo em torno disso. Significa que precisaríamos de cerca de 5 ou 6 da nossa moeda para poder comprar uma única moeda estadunidense. E com as pessoas tendo que desembolsar mais dinheiro para poder comprar dólar, mais caro fica para poder importar de fora. E se você não sabe o que é importar, é o nome que damos quando dizemos que compramos alguma coisa de outro país. E o Brasil importa muitas coisas de outros países, como insumos para poder produzir coisas básicas, como o tomate, o arroz, a batata, entre outras coisas. Também importa praticamente todos os produtos tecnológicos de outros países, como celulares, o iPhone, a Samsung, computadores, notebooks, entre outras coisas. E já que a gente está falando do dólar alto, isso acaba culminando em outro problema que contribui para o encarecimento dos produtos aqui no Brasil, que é o desequilíbrio entre oferta e demanda. Basicamente, a economia ou o mercado se autorregula por esse conceito. Quando há uma oferta maior de produtos e que supera a demanda, ou seja, quantas pessoas querem comprar, os preços ficam mais baixos. E quando há pouca oferta de produtos, ou seja, menos produtos disponíveis à venda, e possui uma maior demanda, o preço aumenta. E o que acontece com o dólar mais alto? Gera um desequilíbrio entre oferta e demanda, pois os grandes produtores, essas grandes empresas aí que produzem coisas básicas como commodities, carne, soja, arroz, preferem exportar lá para fora, ou seja, vender para outros países lá de fora, do que a vender aqui dentro do nosso país, onde os tributos e a burocracia são imensas. E com a nossa moeda valendo menos, preferem receber em dólar. E, consequentemente, eles ganham mais dinheiro. Isso faz com que tenhamos menos produtos disponíveis no nosso mercado e faz com que os preços aumentem. Além do dólar mais alto, um fator pior ainda é a falta de concorrência no Brasil. Se você for em um supermercado nos Estados Unidos, você vai ficar maluco de tanta marca diferente que você vê no supermercado. E se você for em outro, você fica mais confuso ainda, porque provavelmente vai ver outras marcas totalmente diferentes do outro supermercado. Isso acontece porque lá tem uma extrema concorrência entre as empresas, tem muita opção de produto. Já que no Brasil, se você for em qualquer supermercado, você sempre encontra os mesmos produtos, das mesmas marcas. Não é à toa que em algumas vezes você já até decorou o nome. Vigor, Lacta, Nescau, Coca-Cola, Panko e várias outras marcas. Isso acontece por conta de outro problema causado por nosso querido desgoverno brasileiro: o excesso de burocracia. Segundo uma pesquisa do Banco Mundial, constatou que o país é o país onde mais as empresas gastam tempo resolvendo pendências tributárias e burocráticas, demorando cerca de 1.501 horas para as empresas resolvendo isso. Isso acaba gerando custos imensos para as empresas e, consequentemente, isso faz com que as pessoas fiquem desmotivadas para abrir uma empresa no Brasil. Enquanto nos Estados Unidos, uma empresa para ser aberta demora no máximo
3 dias. Aqui no Brasil pode demorar até mesmo 2 meses, dependendo do setor em que você quer atuar. E por conta disso, acaba tendo menos ofertas de produtos no mercado. E com menos concorrência, as empresas podem praticar o preço que ela quiser, ou seja, preços mais altos. E no fim, quem paga a conta somos eu e você. Já que falamos anteriormente dos eletrônicos, como o celular e o computador e várias outras coisas, o principal motivo pelas quais as coisas são mais caras não é por causa do dólar mais alto. Isso é um problema, mas não o principal. Mas as coisas são mais caras por outro problema causado pelo governo: o excesso de imposto sobre importação. Se você for agora em qualquer site, como Shopee, Shein, AliExpress, e se você for tentar importar qualquer coisinha, você vai se deparar no final da conta que tem uma cobrança de impostos muito alta. Isso acontece principalmente com as empresas que vêm de fora e que importam seus produtos para cá, exportam na realidade, perdão. O governo estabeleceu uma taxa de 60% sobre as importações acima de $50, fora que ainda tem mais de 17% em média do ICMS dos estados. Então o iPhone que você tanto quer, que demora 166 dias de trabalho para um brasileiro que ganha um salário mínimo para poder comprar, isso considerando que o cara vai guardar 100% do salário, que é impossível num país onde as pessoas se endividam até mesmo para poder comer. 77% do seu valor ou até mais pode ser somente impostos. Isso significa que você compra um iPhone e paga o equivalente a 2 iPhones para o governo. Só que isso não para por aí. E finalmente chegamos no último fator que faz com que tudo fique mais caro no Brasil: o transporte. O mais conhecido também como logística. O Brasil tem uma das piores infraestruturas rodoviárias do mundo. A maior parte das rodovias são feitas de barro, para você ter uma ideia. A maior parte do transporte de mercadorias é feita por rodovias. Essas mesmas rodovias de barro, os caminhões ficam atolados e ficam ali em péssimo estado de conservação, essas rodovias. Isso aumenta o custo de transporte, já que caminhões enfrentam estradas mal pavimentadas, longos tempos de viagem, maior paradas, maior desgaste dos veículos. E esse custo é repassado diretamente ao consumidor, encarecendo ainda mais os produtos. Além disso, a falta de investimento em ferrovias e hidrovias, que seriam alternativas mais baratas e eficientes para o nosso país, agrava ainda mais o problema. E além das nossas estradas não serem boas, são perigosas, o que faz com que as empresas tenham que pagar seguros caríssimos para poderem manter sua mercadoria segura. Quando somamos tudo isso, dólar alto, falta de concorrência, impostos exorbitantes e transporte ineficiente, fica muito claro porque o Brasil é um dos países mais caros do mundo para poder consumir qualquer coisa, principalmente o iPhone mais básico de todos. E eu queria muito propor uma solução prática e aplicável, como eu faço em todo vídeo do canal. Mas infelizmente esse não vai ser o caso dessa vez. Você viu que todos os problemas apresentados nesse vídeo foram causados de forma direta e indireta por um único agente: o governo. E os únicos que podem fazer alguma coisa para mudar isso é o próprio governo. Mas você já deve estar se perguntando: o que devemos fazer nesse caso? Que tipo de solução a gente pode fazer agora? Algo que está dentro do nosso controle. Pare de idolatrar político. Parem de aplaudir tudo o que eles fazem ou deixam de fazer. Pare de dar like, views, engajamentos em suas redes sociais e comece a cobrá-los. Pois a única coisa que político serve é ser cobrado 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias no mês e 365 dias no ano, pelas melhorias no nosso país. Pois no fim o maior dever deles é esse. Dever esse que nunca foi cumprido. Todos eles possuem interesses antinacionais. Preferem se manter em brigas mesquinhas pelo poder, ao invés de melhorar o país para a população. E você já deve estar se perguntando: que poder nós temos sobre eles? Afinal, o que vai adiantar cobrá-los? Deixe-me te fazer uma única pergunta. No fim, quem dá a mão para o ladrão virar político e manter seus privilégios? Somos nós, o povo brasileiro. Se a gente começar a cobrá-los ao invés de aplaudi-los por uma simples lacrada nas redes sociais,
Eles vão pensar 2 vezes antes de cobrar tantos impostos absurdos e vão pensar 2 vezes antes em fazer o povo brasileiro de palhaço. Pois no fim o que eles querem nas próximas eleições é voto. E se não tiver ninguém para votar neles, eles vão ter que fazer alguma coisa. Você já percebeu que pela política e que se formos depender do governo, nosso destino é padecer do inferno, basicamente. Mas se você quiser entender o que está por trás de uma renda maior e o que fazer para prosperar nesse país maldito, nesse outro vídeo eu explico o que na minha visão está por trás de alguém ganhar mais e de alguém ganhar pouco. E, portanto, eu acho muito importante assistir esse outro vídeo e, portanto, eu te espero lá. Eu sou o Vitor e eu não desistirei enquanto não ficar rico ou morrerei tentando.